é Camila, eu vou apresentar hoje a nossa querida Lúcia. Todos já conhecem, mas o trabalho que está sendo lançado hoje é fruto da pesquisa de mestrado em História Social da nossa historiadora, Lúcia Chermon. A pesquisa, agora publicada em livro, aborda a experiência e a vivência de judeus do bairro de Higienópolis e arredores, na cidade de São Paulo, onde a concentração da comunidade judaica é acentuada. O objetivo desse trabalho é compreender, através da ótica de alguns desses judeus, como essa vivência foi experimentada, não apenas como uma opção prática, mas também em suas dimensões imaginárias e sentimental. Para apreender as vivências dos sujeitos da pesquisa, foram realizadas entrevistas, nas quais se buscou conhecer as experiências de vida desses indivíduos, apreender seus modos de vida, suas percepções sobre a trajetória de seus pais, sobre as suas próprias e sobre sua consciência do processo de vida, não só da atividade política e econômica, mas de toda a substância de identidades e relações vividas por eles. Então, vocês que compraram o livro vão ver que ele é repleto de entrevistas e algumas dessas entrevistas hoje serão lidas por nós aqui. Eu sou a Camila. Eu sou a Manuela. E eu sou o Alberto. Então vamos lá. Alberto. Sobre os antigos moradores da região, a tal elite paulistana, que Mauri de Andrade satirizou com maestria, e os casarões, somente a senhora Tamara e a senhora Miriam fazem alguma menção à existência deles. Os outros não tinham conhecimento, nem se relacionavam com esse grupo ou com a memória da constituição dessa territorialidade no bairro. Os nomes das famílias Cunha Bueno e de Ademar de Barros têm a lembrança da senhora Tamara, assim como o local onde eles habitavam. Ela cita o nome da rua, se era na esquina, faz a referência ao que virou atualmente e lembra. Na esquina, onde era a antiga Polícia Federal, morava a família Cunha Bueno. Eles tinham um filho louco e esse filho morava no subsolo. E a gente tinha um medo de passar de manhã cedo, ele está gritando, porque ele tinha uns ataques. Ademar de Barros morava lá embaixo. Eu me lembro dos filhos do Ademar de Barros. O Ademarzinho, que era gordo, ele ia andar de motocicleta aqui no Pacaembu. Ele morava no final da Albuquerque, numa casa muito grande. Essa é a senhora Tamara, foi no dia 23 de janeiro de 2010 em São Paulo. A senhora Miriam, que vivenciou e participou do processo de verticalização, relatou com pesar a destruição da paisagem e de algumas mansões para serem construídos prédios em seus lugares. Para ela, as memórias das mansões estão ligadas às famílias que ali moravam. Ela também valorizou o fato de morar no mesmo bairro e de ter vizinhos importantes de famílias tradicionais, como Simonsen, Cunha Buenos e da família de Ademar de Barros. Quem morava num dos lados do meu prédio, no Albuquerque Lins, era a família do Ademar de Barros. Eu morava no 16º andar, então eu via toda a casa. E a casa dele tinha uma ligação com a rua de trás, com a Brasília Machado. Ele tinha outro terreno, tinha duas frentes, só que ninguém sabia. Tinha ainda sobrado alguma coisa da família Simonsen, na São Vicente de Paulo. Eu vi lá, nesse pedaço onde eu morava, mansões maravilhosas que foram vendidas e demolidas. A casa do Ademar de Barros era um sítio, era sítio aquilo. Um terreno grande que ia de um lado para o outro, um estilo assim, e o vento levou, sabe? Era muito bacana. Foi feito em 16 de outubro de 2009. Sobre a substituição dos casarões por novas edificações, a senhora Geni contou que sua família decidiu sair do bairro em 1976, porque ao lado de onde morava seria construída uma sede do Colégio Hebraico Brasileiro Renascença. No terreno que abrigaria a construção, existia uma casa lindíssima, em que funcionava um escritório, em cujo quintal seus filhos brincavam nos finais de semana com o consentimento do zelador. Nesse caso, encontramos 2 décadas depois do relato da senhora Tamara e uma depois do relato da senhora Miriam, um novo uso para as mansões do bairro, o uso comercial e não residencial. A senhora Geni também mencionou que a empresa que ficava na casa que foi vendida para o colégio era dos sócios Walter Lorck e Maurício Segal.
Marcou a memória dos entrevistados estabelecidos no bairro na década de 50 a chegada dos judeus do Egito. Em função do nacionalismo de Nasser, da Guerra do Canal de Suez em 56 e 57, considerada pelo demógrafo René Decol a última grande corrente migratória de judeus para o Brasil. O Sr. Alain, ele mesmo imigrante do Egito, que chegara no Brasil em 1953, num período em que a saída do Egito era mais fácil, pois não tinha apreensão das contas bancárias, nem desapropriação dos bens e limite de dinheiro para sair do país, seleciona a sua memória para mostrar o esforço da comunidade judaica, de sua própria família e dos judeus egípcios estabelecidos aqui, para ajudar a imigração desse grupo para o Brasil. Segundo ele, esta se deu por meio das cartas de chamadas, pela mobilização das instituições de auxílio ao imigrante, como a RIAS, e pelo órgão representativo comunitário, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, FISESP. Deu-se também pela estratégia comunitária de alugar prédios inteiros para acomodar aqueles que não tinham recursos para se estabelecerem no primeiro momento. A constituição de território desses imigrantes no bairro de Higienópolis, em função da proximidade com o local da primeira moradia, ocorreu em um edifício na Avenida São João, alugado pela comunidade para acolhê-los. Nele já estavam estabelecidos outros judeus egípcios. A denominação Edifício dos Egípcios ficou marcada. O Sr. Alain lembra que nessa época morava com tios e primos em uma casa alugada que tinha um grande jardim, e os filhos dos novos imigrantes vinham brincar e os casais iam visitá-los. Nessa época, ganharam vários novos amigos. Para ele, os judeus que vieram do Egito em 57 eram o seu grupo, os judeus com os quais eles realmente poderiam contar. Uma narrativa diversificada é a da senhora Miriam, sobre a chegada dos egípcios. Com ela, o contato deu-se na feira em Higienópolis e no clube Hebraica. Mas ela não se associou a esse grupo. Não constituía território com esses imigrantes. Chamou-lhe a atenção o fato de as mulheres falarem francês. Tinha percepção de que eram judias, mas não eram judeus do Bom Retiro, seus amigos. Explicita na sua narrativa, como na narrativa do Sr. Alain, as estratégias comunitárias para a integração desse grupo, não por meio da moradia, nesse caso, mas da vida social, buscando facilitar a entrada deles no clube da coletividade, pois de outra maneira não teriam condições financeiras para frequentá-lo. Ainda no final dos anos 50, eu comecei a sentir umas pessoas. Não eram os judeus do Bom Retiro ainda, que eles faziam feira. Eu comecei a ver umas pessoas que falavam francês, um francês diferente, e ficavam pechinchando. Uma senhora assim diferente, sabe? Foi meu primeiro contato com os egípcios. Também comecei a ter contato com os egípcios na Hebraica. Eu tenho certeza que a Hebraica abriu o clube para eles, porque de repente estava cheio de egípcios na Hebraica, sabe? Eles chegavam lá, abriam lá aquela tábua de gamão, então ficavam jogando. Eu achava isso muito, muito, muito bonito. Eu não sei se eles entraram lá com alguma vantagem para facilitar que eles eram imigrantes. Não sei. Eu sei que eles frequentavam bastante o clube. Outubro de 2009, a entrevista. Alguns entrevistados mencionaram ter morado em alguns bairros da cidade, às vezes em vários endereços em um mesmo bairro. O trabalho, o aumento da quantidade de filhos, a escola, várias motivações foram responsáveis por essas mudanças do local de moradia. Os entrevistados que moravam no bairro do Bom Retiro, que tinha sido o local de constituição de território de muitos judeus, tempos depois já não o viam da mesma forma. A senhora Raquel, que veio do Rio de Janeiro, assim que se casou, inicialmente não gostou de São Paulo, nem do Bom Retiro. Morou em 2 lugares no próprio bairro, sempre em função do trabalho do marido, que era médico. Sua última moradia na região foi na rua José Paulino, e ela relata sua experiência como moradora dessa rua no final dos anos 60 da seguinte maneira. Morar na José Paulino começou a ficar naquela época já muito ruim. Muito comércio, não tinha onde estacionar os carros e dava medo já de sair à noite.
Essa fala se contrapõe ao seu relatório sobre o bairro de Higienópolis, que, segundo ela, tinha tudo mais perto, era mais bonito e mais arborizado. Isto é, quando comparado ao Bom Retiro, Higienópolis apresentava um status bem melhor. Apesar da aparente melhora de status em função de todos esses atributos do bairro, ela afirma que o fato de ter uma prima que morava na Avenida Higienópolis colaborou na decisão da mudança. A senhora